Olá, então, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um programa aqui no canal Quinta Dimensão. Hoje estamos à conversa mais uma vez com a fantástica Noemi Teodoro. Noemi, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje vamos falar de um tema que até há algum tempo tem sido tabu. Aliás, como tudo, e agora com a nova era de Aquário, cada vez mais começa a haver uma facilidade em falar sobre estes temas, ou seja, a encarar estes temas e o que é que eles nos fazem sentir, não é? Então vamos lá a isso. Eu sou a Ana Correia, está no canal Quinta Dimensão e vamos à conversa com a Noemi. Noemi, mediunidade, não é? O que é esta Sim. coisa da mediunidade? Desmistificando. Toda a gente pensa uma coisa acerca da mediunidade, não é? Mas vamos falar preto no branco, o que é, o que é que ela significa, o que é que ela pode fazer por nós. E antes de mais, Noemi, como é que foi para ti este despertar da mediunidade? Como é que tu sentiste este chamado? Olá a todos, muito bom dia. Estou super feliz de fazer mais uma entrevista contigo, hoje acerca da mediunidade. Para mim foi há vários anos atrás. Eu sofria, como já disse, numa entrevista que eu já fiz acerca de magnetismo, que quando meus dons começaram a sobressair, eu tinha uma depressão com crises de angústias, e é o que noto muito cá em França. As pessoas que têm muitas crises de angústias, eu era permanente, era todo o dia, já me levantava assim de manhã, toda angustiada, com na cabeça já aquele medo e essa sensação física já de medo sempre e cada vez mais forte durante o dia. Portanto, fui ver uma psicóloga que fez-me sessões de hipnose e depois dessas sessões é que o magnetismo começou a sobressair e 2 anos mais tarde a mediunidade. Eu era daquelas pessoas que, pronto, nunca via nada. As pessoas à minha volta viam logo tudo, sabiam que isto não dava, tal situação era má, tal pessoa era má, e eu pensava que toda a gente era bom, claro, havia luz por todo lado, e tive que aprender que não era bem assim. E tive que aprender que conseguia sentir algumas coisas que não eram boas, e o que eu sentia não era só os meus medos, eram as vibrações das outras pessoas que eram menos boas ou dos sítios onde eu ia, porque depois com o tempo percebi que quando eu andava de carro tinha aquelas angústias que também vinham buscar quando eu andava de carro, e consoante os sítios por onde eu andava, sentia mesmo aquela sensação dentro de mim e pensava que era a crise que estava a subir, e não era, só sentia a vibração do sítio onde eu estava a passar. Eu lembro que quando comecei a trabalhar neste meio, havia um sítio na estrada onde eu trabalhava de antes, onde eu não podia passar, e comecei a pensar, será que se passou alguma coisa nesta estrada que fizesse com que eu não pudesse passar aqui? E pensei, há 2 meses atrás houve uma senhora que morreu aqui com um bebê. Será que eu estou a sentir, talvez, a alma deles, ou talvez a vibração de alguma coisa? Eu nem sabia o que era ainda a vibração. Só comecei a pensar, será que eu estou a sentir isso? Será que é por isso que eu não posso passar nesse sítio? Então, e se fosse? Então comecei a pensar, e se fosse? E nesses sítios onde eu não consigo entrar, talvez houvesse coisas assim menos boas e tal. Comecei a tomar sentido no que eu sentia dentro de mim, porque a mediunidade também é isso. Também é, em primeiro lugar, o que sentimos dentro de nós, as vibrações que mudam. Nós temos a nossa energia, a nossa vibração, e começamos a sentir as energias e as vibrações da outra pessoa que está à frente de nós, dos sítios onde vamos. E depois, quando começamos a integrar isso tudo, podemos começar a ter visões, a ter palavras, porque a mediunidade é, antes de tudo, a faculdade de sentir o que outras pessoas não sentem, de ver o que outras pessoas não podem ver, as coisas do invisível, ou de ouvir as coisas do invisível. E para exercer a mediunidade temos de ter uma frequência vibratória alta, porque se estamos numa frequência baixa e queremos exercer mediunidade ou brincar assim
com as ferramentas da mediunidade, sem proteção e com energia mais baixa, podemos atrair energias do baixo astral e mesmo coisas que possam nos fazer mudar o nosso comportamento, podemos sentir uma doença ou sentir uma data de coisas assim mais baixas, que podem mesmo ter medo. A minha história, a mim, quando eu era pequenina, a minha mãe, de origem portuguesa, um dia quando eu tinha 6 anos, em Portugal, disse-me: olha, vamos ir ver uma senhora que fala com os falecidos. Vamos ir falar com o teu avô, ou com a tua avó, já não me lembro. E eu fiquei, o que é isso? Fiquei cheia de medo. Ele só me explicou isso, então fomos, parece que é Peniche. Foi a Peniche, não sei bem. Então ele levou-me e tal, esta senhora vai falar com o teu avô, com a tua avó, vamos ver o que é que sai dali e tal. E eu fiquei cheia de medo, mas cheia de medo. Não percebia como é que isso era possível e tal. E quando eu fui depois me formar a magnetismo, mais tarde, com 35 anos, o senhor que me formou fazia isso, falar com os falecidos, ele era mediúnico. E eu disse para ele: eu vi no seu site que você faz isso, você fala com falecidos e tal. Olha, eu não quero ouvir falar disso. Isso mete muito medo, eu não quero ouvir falar disso. E ele virou-se para mim e perguntou-me: mas tu achas que eu escolhi fazer isso? Falar com os falecidos? Não quero saber, foi a minha resposta. Eu não quero saber, eu estou aqui para receber uma aula de magnetismo, não quero saber nada sobre isso. E ele disse para mim: mas tu sabes que daqui por uns anos és tu que vais fazer isso. Tu vais ter essas informações, tu vais conseguir fazer isso. Está bem, então logo se vê, e foi mesmo o que aconteceu. O que aconteceu para mim. E eu também, desde miúda, também tive contactos com pessoas assim que falavam e que viam e que sentiam, e sempre foi uma coisa que me apavorou, não é? Sempre foi uma coisa que me apavorou, porque eu, quando era criança, eu fechava os olhos e via coisas no escuro, não é? Eu tinha um medo desgraçado, não é? O medo sempre foi um padrão muito... E esse, não é? Esse também foi um medo que sempre me acompanhou. Mas a mediunidade, porque geralmente quando as pessoas ouvem falar da mediunidade, associam sempre a ver espectros, portanto fantasmas, pessoas que estão à nossa volta, não é? E associam sempre a uma coisa que não é de todo positiva, que não tem benefício nenhum. E não é isso, pois não? Pois não. Não, mediunidade é uma ferramenta que podemos usar em todo o tipo de terapia, porque o que estás a falar aqui de espectros e tal, de fantasmas, são coisas do baixo astral. Existe, claro, mas não é só isso. Portanto, quando vês uma entidade, chama-se uma entidade, isso podes a fazer passar para a luz, porque é uma entidade que não está na luz, e depende do que chamas fantasma, pode ser uma alma perdida simplesmente, por exemplo, uma pessoa que morreu, um falecido, quando morre, pode não passar para a luz diretamente, pode ficar no entre dois mundos, pode ficar entre nós por várias razões. Pode ser uma morte muito difícil por suicídio, uma morte repentina, pode ser que a pessoa não esteja de acordo com o caminho da alma, que é de morrer agora, e portanto a alma, há diferentes razões assim. Portanto a alma fica aqui, nem sabe que morreu, fica entre nós, no entre dois mundos, e fica a sofrer também. Portanto, podemos aparentar isso a fantasmas. Pode ser, podemos dizer que é um fantasma que anda dentro da casa, mas não é a alma da pessoa que morreu e que voltou para a casa dela e que não soube que... E que anda perdida, não é? No fundo, que anda perdida. Sim, anda perdida. É uma alma perdida, sim. E o mediúnico, quando vê uma alma assim, quando sente uma alma assim, o dever dele é de entrar em comunicação com a alma que está perdida, perguntar porque é que ela está perdida, porque é que ela ficou lá e de a fazer passar para a luz. É uma negociação, porque as almas têm que seguir o caminho para a luz, entre dois mundos, onde vão meditar, onde vão levar tudo o que sofreram na antiga vida e depois vão ser chamadas para ir a outra vida,
para a reencarnação. Portanto, não podemos deixar uma alma perdida assim, mas há muitas. Portanto, quando eu estou em consulta por uma pessoa que está de luto, eu vou verificar se a alma do falecido ainda está na pessoa ou não. Se ela estiver na pessoa, a primeira coisa que eu faço é fazer passar a passagem de alma para o entre duas vidas, para que a alma siga, e depois vou entrar, quer dizer, antes disso vou entrar em comunicação com a alma para saber o que é que ela quer, porque é que ela ficou, o que é que foi, porque a alma pode ter ficado no falecido porque tem alguma coisa ainda a fazer aqui, acha que não fez ainda tudo, acha que algum perdão ainda está para fazer e tem mensagens para fazer passar àquela pessoa, ao resto da família e tal. Há várias razões por isso e o meu trabalho é de negociar com a alma para que ela possa subir e continuar em paz no caminho dela. Quando falas em negociar, portanto, isso tem a ver com o facto dela poder partir em paz ou não, mediante o que ficou por fazer aqui nesta vida? Sim, não ouvi tudo o que tu disseste, mas sim, tem a ver com o facto de ela partir de em paz. negociar Sim, com o sim. facto dela partir em paz e não, pronto, e por não ter cumprido o que se tinha proposto, Sim, sim. que a alma dela tinha proposto fazer aqui, não é? Sim, eu vou só contar aqui a história também que já contei na primeira entrevista que eu fiz sobre o magnetismo contigo, que era a história da Paula, que tinha o cancro da mama e a mãe dela tinha morrido do cancro da mama e a avó também. E a causa do cancro da mama é porque a avó tinha tido um filho que o avô não queria e o avô desapareceu com esse filho. Portanto, quando eu fiz a alma da avó, estava na Paula também, eu fiz a passagem de alma. E a alma da avó disse: eu só passo se me prometerem que encontro o meu filho, que ainda está em vida. Não sei onde está, não posso dizer quem é, mas ainda está em vida. Eu quero que vocês encontrem o meu filho e que sejam próximos dele, e eu só passo lá para cima se me prometerem isso. Então está bem, a Paula promete que há de fazer tudo o que tem possibilidade para encontrar, portanto, o seu tio, que era tio dela. Exatamente, E porque, há casos assim. Há exatamente, casos e assim, isso é fantástico, e isso é fantástico, é uma ferramenta que acho, e eu estou-me a arrepiar, é uma ferramenta que acho que, para além da alma partir em paz, também dá às pessoas que cá ficam, também dá muita paz e tranquilidade, certo? sim, exatamente. A pessoa fica logo, sente-se logo mais livre e o luto se faz mais facilmente. E é preciso saber que neste momento, onde houve o Covid-19 e tal, no que eu vi nas sessões que eu fiz à distância em magnetismo, via logo os falecidos da pessoa a proteger. Estavam todos lá, filhos, ou para quem perdeu filhos, ou pais e tal, estava tudo lá a proteger quem ficou aqui, quem está aqui, quem está muito inquietado, tudo estava a proteger. Lá em cima é mesmo, o mundo lá de cima é mesmo fantástico, eles estão cheios de felicidade e de amor para dar, quando nós precisamos é só contatar. Podemos fazer isso para quem não é mediúnico, pode-se fazer através da meditação, pedir em meditação profunda, contatar a alma, por exemplo, da tua avó, do teu tio, da tua tia, sei lá, quem tu quiseres, quem tu Exatamente. precisares, e podes ter as respostas mesmo concretas, palavras deles, ou sentir mesmo essa vibração suave deles e sentir que estás protegida. E Exatamente. alguns que são teus guias e tal. Exatamente, era aí que eu também, portanto, é assim, isso acaba por ser o mundo, e nós estamos a falar nisto exatamente porque esta fase permite a abertura das pessoas que nos estão a ver e a ouvir assimilar com mais facilidade aquilo que nós estamos a dizer, porque Sim. quando falamos em mentores de luz, eu estou toda arrepiada, quando nós falamos em mentores de luz, e são exatamente essas entidades, essas energias que estão ao nosso redor, não é? Sim, sim. Que Sim, nos estão a exatamente. ajudar também, acredito, a ultrapassar esta fase e todas as fases que nós acabamos por viver, certo? Sim, Nós precisamos, sim. em termos planetários e de consciência humana, precisamos evoluir, e acho que cada vez mais nós precisamos estar atentos às ajudas que vêm de uma dimensão De lá de diferente, cima, certo? sim, sim.
E outra dimensão, sim, sim. Exatamente, eles estão todos lá para nos ajudar. Quem tu quiseres, podes chamar em quem tu acreditares, o Cristo, a Virgem Maria, algum guia superior. Na meditação ou em consciência, podes chamar. E depois é a tal coisa da abertura do chakra do terceiro olho, porque isso é muito concreto, ouve-se falar por todo lado, mas nós temos aqui uma glândula que é a glândula pineal, que é ela que secreta as hormonas da felicidade, que é a serotonina, ocitocina, dopamina. Portanto, temos que fazer que essa glândula secreta o mais que possa. E podemos, porque esta glândula tem tendência em calcificar-se, porque é a glândula que tem mais sangue depois dos rins. E com tudo o que comemos, os metais pesados do peixe, a carne, açúcar, adições, tabaco, álcool e tal, pesticidas, tudo, muitas coisas do que nós comemos vêm calcificar a glândula pineal, o que está na pasta para lavar os dentes também. O flúor. E o nosso dever, sim, sim. E o nosso dever é manter essa glândula sempre bem, sempre descalcificada, porque é ela que mantém o ritmo de dormir e acordar, das estações do ano também, do dia também, para que nós estejamos bem, e temos que mantê-la sempre bem, para manter essa felicidade. Quando ela não está boa, podemos sentir angústias, como eu disse há bocado, angústias, ansiedade e muito, e depressão. E quando ela está boa, sentimos um relaxamento, sentimos-se bem, sentimos-se em fase com nós próprios e podemos, portanto, lavar esta glândula com o sol, com a meditação, com uma higiene de vida boa, com desporto, com tudo o que podemos fazer para que esteja bem. Meditação é muito recomendado e cada vez que fazes a meditação abres esta parte aqui e estás mais em fase em receber mensagens lá de cima. Eu queria só contar mais uma anedota de sessões que eu tive aqui. Eu recebi há uns meses atrás uma senhora que tem a doença de Parkinson e, portanto, eu como não sei bem como é que funciona, não é um caso que eu recebo muito. Aliás, acho que foi a única que eu recebi em todos estes anos de prática. Quando eu não sei bem como é que funciona, no que eu vou trabalhar e tal, eu olho lá para cima e em conexão, como o Wi-Fi, lá para cima, pergunto, então, como é que eu vou tratar essa doença? Então eu estava a tomar duche e tal, e vem a informação que tenho que trabalhar toda esta parte aqui, é sobretudo esta parte aqui que na senhora não está boa. Então, se esta parte aqui da glândula pineal, depois fui ver à internet então, para ver se era mesmo isso e explicaram-me logo na internet que era mesmo aqui, porque a doença de Parkinson é quando falta serotonina. A serotonina já não é feita por esta glândula, portanto as células do cérebro começam-se a destruir, o que dá a doença. Portanto, o que é que fez que essa senhora não conseguiu manter felicidade demasiado para conseguir que não chegue a esta doença? O que é que foi? Portanto, ela contou uma história dela, foi fantástica. Ela, aos 20 anos de idade, casou-se com um senhor que toda a vida, ela tem 70 anos agora, toda a vida a enganou, teve amantes toda a vida, uma, duas ou três. E o que eu vi nessa senhora é que ela tinha capacidades mediúnicas que nunca utilizou. E eu disse para a senhora, disse mesmo, mas você tem as capacidades para fazer o que eu estou a fazer agora? Ela me respondeu que sabia perfeitamente que cada vez que o marido tinha uma amante, ela recebia assim o nome e a morada da amante. Portanto, era só pegar no carro e ir verificar se o marido estava naquela morada e em casa de tal senhora. E sempre saiu certo. Portanto, realmente. Isso para algumas pessoas também é um assustador, não é? Eu acho que uma das coisas que também assusta é as pessoas, e eu também tenho que... É a perspectiva de nós sabermos determinados acontecimentos com antecedência. Isso também está associado à mediunidade. Isso também assusta um pouco.
Isso acontece sempre ou tem mais a ver com características de cada pessoa? Acontece quando tu estás pronto para receber a informação. Se tu estiveres pronto, se eles acharem lá em cima que tu estás pronto para receber a informação, eles dão-te a informação. E se te derem a informação, tu é que tens que saber o que é que vais fazer com essa informação. Para essa senhora que recebeu durante 50 anos os nomes e a morada das amantes do marido, era de deixar o marido. Portanto, essa senhora nunca usou as capacidades mediúnicas por outra coisa, havia de ter usado, mas não usou por outra coisa para receber isso. Sim, ela se calhar também não sabia o que é que isso significava, não é? É a falta de informação, se calhar, ou receio, também Sim, teve a ver com isso, não é? Não sim, sei. mas ela nunca achou. Ela tinha uma falta de confiança nela, nunca achou que podia fazer alguma coisa com isso. E lá em cima, quando te dão um dom assim, é se servir desse dom. Se tu não quiseres Exatamente. te servir desse dom, vais sofrer desse dom sempre que vai se virar contra ti por uma doença. No meu caso, esse dom, que eu não sabia que existia, estava-se a virar com depressão e crise de angústias cada vez mais fortes. Se bem que se eu deixasse ir isso ainda mais no tempo, bem, não iria conseguir sair de casa porque era angústias sempre em permanência. Pois é, Exatamente. põe-te mesmo àquela escolha. Agora, queres-te servir e tudo correrá bem e vais começar a curar, ou então não te queres servir e vais piorar. Está bem, então eu sirvo, não há problema nenhum. Exatamente, porque se nós pensarmos que, Pois é o caso para muitas pessoas, sim. exatamente, se nós pensarmos que todos nós vimos aqui ao plano físico com um determinado fim, com um determinado objetivo, e que esse objetivo tem sempre a ver com a evolução da humanidade, do planeta e tudo mais, portanto, Sim. temos que fazer uso das ferramentas que nos são dadas para fazer isso, não é? Sim, porque tudo é feito para que sirva a maioria das pessoas. Portanto, se tu tiveres, que foi o meu caso, se tu estiveres casada com alguém que impeça o desenvolvimento dessas faculdades ou impeça tu receberes pessoas para ajudares em tua casa e tal, essa pessoa tem que sair da te vida, por alguma forma que seja, essa pessoa tem que sair do teu lado. Se tu não queres que ela saia do teu lado, vão-te acontecer coisas das piores. Se tu não quiseres seguir Exatamente, o teu caminho de exatamente. vida, podem ter que acontecer coisas muito piores. Exatamente. Eu posso dar isto, não tem nada a ver com isso, mas isto eu vou dar o meu exemplo pessoal. Não tem, isso não quer dizer que no caso do meu ex-marido, que seja uma pessoa má, não. Apenas acho que há momentos, há pessoas que aparecem na nossa vida para cumprir determinadas funções e não é? Para determinados fins. E se calhar um desses fins é ajudar-nos a descobrir o nosso próprio valor, porque enquanto eu estive casada, eu cheguei a uma certa altura em que eu me sentia sufocada, não é? Que não conseguia evoluir, sentia-me sufocada. Portanto, o que é que isso aconteceu? O que aconteceu foi eu ficando cada vez pior, cada vez mais envelhecida e comecei a criar problemas de saúde, não é? Até que o divórcio aconteceu. Não quer dizer que tenha a ver com a pessoa, não é? Tem a ver com o nosso desenvolvimento, tem a ver com a nossa missão de vida. Portanto, se eu ali não conseguia a minha missão de vida, o universo estava-me a dizer, esteve-me sempre a dizer que eu precisei ficar doente para eu chegar mesmo. É que nós precisamos ficar doentes, não é a mim? Não sei se acontece, se é o que te acontece na tua experiência com as pessoas. Parece que nós temos que ficar doentes, chegar a uma altura em que não dá mais, para nós ouvirmos o que o universo nos está a dizer. Sim, depois eu prefiro ouvir antes, porque antes de ficares doentes, recebes sincronicidades, signos do universo, vêm-te Exatamente, dizer só que cuidado, nós entendemos que não é? Porque lá está, sim, é o sim, medo, é a dúvida em nós próprios, não é? E isso nos sim, deixa, sim. porque em termos de sociedade, nós estamos de tal maneira que nós não estamos programados para sentir. Não sei se é isso que tu sentes também. Parece que as Sim, não pessoas estamos estão programados. robotizadas, não estão Sim. programadas para sentir, porque é assim, porque quando nós começamos a sentir, nós sentimos mesmo, não é?
Sim, isso é outra coisa. Nós estamos robotizados, como tu dizes, porque tudo lá fora, neste mundo, faz-te ter pressa, ter pressão e tal, e fazes tudo o que tens para fazer, muito à pressa, porque estás sempre com falta de tempo e tal. Portanto, intuição e mediunidade não querem pressas. Isso tudo é com o tempo, e para tu receber as intuições, os signos, e para ver os significados que isso tem, tens que estar com calma, não podes estar à pressa. Portanto, és tu que tens que fazer que o tempo esteja mais lento, porque isso é outra, é quando tu tens o tempo que é mais lento, tu sobes em vibração, a vibração sobe logo. Portanto, se tu estás com pressa e tal, como te propõem lá fora, a tua vibração desce e tu riscas, portanto, uma doença ou outra coisa, pronto, sentiste-me pior. E tu tens mesmo que estar mais lenta, e para fazer esse trabalho temos que estar sem pressão e lentamente, para ver aquilo tudo, ouvir e tal, e depois mediunidade também dá para fazer evidência, para ir a buscar os traumas também do passado, o que nós vivemos e tal, e isso tudo são linhas de tempo. Portanto, como é que se faz? Perguntas à pessoa que tens à tua frente o nome, o apelido e a data de nascimento. E depois imaginas que pões-te em ligação com a pessoa, em conexão com a pessoa através do teu coração, ligado ao coração dela ou da tua mão, daqui da palma da tua mão, que tem a ver com o chakra do coração também, da tua mão dominante, para mim é a mão Sim, quando direita. nós fazemos E reiki, pões, exatamente, sim, nós, exato, exatamente. é, pões a tua mão, portanto, no nome, apelido e data de nascimento da pessoa, e imaginas, pronto, a conexão com a pessoa e a conexão lá acima. E daí vais para a linha do tempo do passado. Por exemplo, se tu viveste algum trauma aos 5 anos de idade, eu vou ir para a linha do tempo da Ana, que tinha 5 anos de idade, e vou ver o que é que recebo como informações. Posso ter informações com visões ou de uma cena que eu vou perceber e vou traduzir depois. Posso ouvir coisas ou ter palavras assim que aparecem, e vou traduzir a informação à pessoa. Portanto, você viveu isso que está em relação com a sua doença ou com o seu trauma, e é isso que vamos tirar. E é igual, para fazer evidência, vais para a linha do futuro, a linha do melhor futuro potencial para a pessoa, para o caminho de vida dela. E vais em conexão ver o que é que há para o caminho de vida dela, e recebes assim os conselhos, as cenas, e vais dizer à pessoa, portanto, estou a ver isto, estou a ver aquilo. Depois você é livre, você tem sempre o seu livre-arbítrio de seguir o que eu estou a dizer ou não. Exatamente, E porque nós também podemos o futuro também, o que também, por exemplo, também sempre me assustou e tem a ver com a nossa falta de confiança, o que sempre assusta é a perspectiva de um futuro que não seja aquele que nós pensamos que seja o melhor, não é? Mas As nós temos pessoas, sempre a criar o nosso futuro. exatamente, depois o futuro, não, Completamente. há como tu disseste muito bem, portanto, há um potencial, não é, do futuro, que depende Sim, sempre das nossas decisões, não é? escolhas. Agora, De o nosso nossas escolhas, dos livre-arbítrio nossos vai ou não desejos. vai, lá está. É como eu depois no meu trabalho também, se nós tivermos um trabalho que não esteja, no qual nós não estejamos a dar o melhor de nós próprios, como também já me aconteceu comigo, porque e eu estou a dizer isto para vocês, reparem, para vocês abrirem os olhos, porque eu só aprendo na marra, não é? Eu tive que passar, porque eu não ouço, e reparem, eu estou a dizer isto exatamente por isto, porque eu sou teimosa, não é? E eu quero fazer as coisas à minha maneira, e nem sempre é, porque eu com o trabalho foi a mesma coisa, quer dizer, nós temos que ficar doentes, porque o universo vai nos dizendo, tu tens estas capacidades, não, nós temos que ouvir. E aqui eu aproveito esta pausa, nós precisamos ouvir. Nós precisamos abrandar. Eu acho que este momento que nós estamos a viver, Noemi, não sei se concordas, este momento que nós fomos obrigados a ficar em reclusão, também serve para nós reavaliarmos a nossa postura, porque nós não precisamos ficar doentes, como eu fiquei nas várias situações da vida, para sermos forçados a mudar. Temos que Exatamente. confiar. Agora, o problema é confiar.
não é? E Sim, por isso é sim. que eu peço muito aos meus anjos, peço muito aos meus guias, ajudem-me a confiar, porque eu sei que é o caminho certo, mas o meu ego não quer, portanto, ajudem-me a confiar, não é? É esta a postura que Sim. ainda há pessoas assim como eu, há muitas pessoas assim como eu que são teimosas e que não querem. Sim, claro que há. Claro que há muitas, mesmo muitas, porque não acreditam que seja verdade, que possam ter um futuro melhor, que possam ir fazer isto, fazer aquilo, e falta de confiança e tal, mas o hábito que nós temos de ter é, em vez de dizer eu quero isto ou quero aquilo, quero fazer isto ou quero fazer aquilo, é o que é que a vida quer que eu faça, o que é que o universo quer que eu faça, e eu abro-me ao campo dos possíveis. Vamos Exatamente. lá ver depois o que é que sai. Deixe mesmo a questão aberta, ou quando te acontece alguma coisa de muito giro que tu não esperavas, é dizer como é que pode ser ainda melhor do que isso. Eu abro-me ao Exatamente. campo dos possíveis, abro-me a Exatamente. receber Mas aqui eu abundância. acho que, e eu sou ariana, sou carneiro, não, sou teimosa, e aqui, reparem, e eu estou a dar a minha experiência para facilitar, abram os olhos, porque aqui a questão é que nós temos o medo de perder o controle, não é, Noemi? É que nós achamos que ao deixar a luz entrar, nós, como diz o professor Hélio Couto, nós deixamos de comer feijoada, por estarmos iluminados, nós deixamos de comer feijoada, deixamos de ter fazer. Portanto, não tem nada a ver com isso. Tem, se calhar, a abrir-nos a coisas ainda melhor, não é? Sim, mas tem a ver também com feijoada, porque feijoada faz-te engordar e vais digerir mal. Portanto, se tu estiveres muito densa, se comeres coisas que não são boas para o teu organismo, demasiado, ficas densa e se estás densa não podes subir. Portanto, tens que também fazer um esforço no que tu estás a comer e tal, no que gostas de comer e comer menos para subir melhor. E é lógico, Exatamente. finalmente. Pronto, mas é assim, mas eu acho que nós também vamos, acho que o nosso corpo também nos vai dizendo isto, porque eu, por exemplo, já como pouquíssima carne, porque como sabe bem, pronto, mas isto sou eu. Reparem, o que eu quis sugerir, e esta conversa com a Noemi, é exatamente para vocês sentirem a vossa experiência, porque cada um de nós tem a sua experiência. E agora, a minha, por exemplo, eu já me sinto mais confortável com os legumes, com. Pronto, tudo isto ajuda, se calhar é por aí, portanto, não é? Agora você, Sim, daí desse exatamente. lado, tem que ver o que é melhor para si. Agora, temos é que parar, respirar e não ter medo de ouvir cá dentro. Eu não sei se a Noemi também sente isso nas consultas que faz com as pessoas. Parece que há um medo em entrar dentro de nós próprios. Sim, tenho medo de descobrir coisas menos boas, que pronto, nós não somos só amor, fizemos coisas que são assim menos boas e tal, e vivemos coisas que são menos boas, mas o essencial é podermos ir trabalhar sobre essas coisas para as eliminar e ficarmos mesmo na luz. Cada vez que eliminas mais uma coisa, ficas melhor. Sentes-te melhor, mais em paz e ficas mais na luz, podes subir mais alto. E depois estavas a falar da alimentação, o que eu faço muito é também me servir dessa intuição, da mediunidade e perguntar, será que esse café que eu estou a beber é bom para mim? Será que esse prato que eu vou comer é bom para mim? Podemos perguntar assim coisas lá acima, ou em meditação, ou mesmo em consciência, se tiveres mais hábito com isso, ou até coisas assim mais giras, pronto, vais comprar alguma coisa online e vais perguntar será que esse vestido vai me ficar bem, ao que se vê, depois confias, confias, É que nós recebes e estamos vês, a brincar, mas é mesmo assim, é mas mesmo mas é, assim, é mesmo é, é assim, mesmo, é é mesmo mesmo, e são assim, exercícios porque, fáceis, é, exatamente, é mesmo assim, porque quando nós chegamos a uma certa altura, e acaba por ser assim, e eu cheguei a uma certa altura que eu insistia em alcançar determinado objetivo. E curiosamente, quando eu alcançava aquele objetivo, afinal não era bem isto, o que nos acontece muitas vezes. Nós, o nosso ego, quer ir para ali, para ali, para ali, para ali, e depois nós chegamos lá, afinal não era bem isto que eu queria, não é? uhum. E isso também ajuda,
não é? Nós abrirmos a possibilidade, olha, era isto que eu queria, mas será que, olha, se for, Sim. não é? Se for se não for não é, não faz mal, não faz mal, abres-te mesmo e depois é aquela coisa de logo se vê também. Não sei como é que vou fazer isto, não sei como é que vou fazer aquilo, olha, logo se vê, eu tenho a certeza que vou encontrar ajudas, que vai tudo correr bem e tal, e as coisas acontecem. Exatamente. E depois vou ver o que Não é que é tenho aqui como ferramentas, porque eu fiz quando uma nós formação dizemos, também à mediunidade, portanto podes também contatar tudo o que é guias, lá em cima, e receber as informações deles. Também podes contatar, quando vais a uma casa que está, onde há almas, que estão por sítios e tal, onde se passou várias coisas dentro da casa, a energia da casa também suja. Fica suja e podes te sentir mal dentro, podes criar uma doença por causa da energia da casa. E é preciso fazer limpar a casa, portanto podemos ir fazer limpar essa casa, tirar as energias más e tal, em mediunidade, fazer passar as almas que estão por lá. E tens que contatar, para isso tens que contatar o mestre da casa, porque cada casa tem um mestre. E tens que ir perguntar a esse mestre se ele está de acordo que tu faças esse trabalho e tal, ele dá o acordo dele e depois tu tens que fazer isso. exatamente, porque é assim, quer nós queiramos, quer não, e é assim, a mediunidade, da forma como eu a vejo agora, acaba por ser uma forma de nós interpretarmos a energia, porque tudo é energia, não é, Mi, não é? Sim, sim, exatamente. Tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração, e a mediunidade desmistificada é exatamente isso, é nós tornarmos-nos uma antena, tornarmos um canal para conseguir interpretar a energia que está à nossa volta. Podemos dizer assim? Não ouvi o que tu disseste, nós O que eu tornamos? estava, o que eu desmistificando a mediunidade, falando assim Sim, para os mais terra a terra, como eu, sim. a mediunidade se calhar acaba por ser uma forma de interpretarmos a energia que está à nossa volta. Sim, também é, mas quando vês energias baixas, quando sentes energias baixas, tu tens de transformar isso em energias boas, portanto podes transformar para tu estás sempre numa energia elevada, podes transformar fazendo desporto, no dia a dia, ou 2 ou 3 vezes por semana, ir à natureza, ter contacto com uma árvore que transforma as energias mais baixas que tu possas ter. Meditar, que é muito importante, até para que o ego não interfere, porque depois tens aquele hábito da meditação e sabes que aquela vozinha que vem não interessa, tu estás depois com a conexão com a tua alma, o teu coração, e pronto, quando ouves uma coisinha a dizer, cuidado pá, não, não vai correr, eu sei que vai correr bem e tal, e pronto, quando tens aquele hábito que faz parte da higiene de vida, ficas mais relaxado, mais em consciência e abres-te mais portas para fazer o resto. E Exatamente. para fazer mediunidade é super importante teres uma energia, uma vibração alta. Quem quiser, é o que eu disse há bocado, quem quiser fazer com uma vibração mais baixa pode atrair coisas do baixo astral. É assim, há Formas de pessoas que o consciências. fazem, não é? Há Sim, sim, pessoas só que o que fazem. depois podem estar muito poluídas, porque no universo há tudo. É preciso saber que há tudo, há coisas boas e coisas más. Há coisas más que podem andar à nossa volta, que fazem parte de nós até, as nossas emoções mais baixas, que são o medo, a raiva e tal, e outras coisas, outras formas de consciência que estão aqui para ver onde é que há uma falha. Se tu estiveres numa raiva, portanto, por causa do teu ex-marido ou por causa de um amigo ou uma amiga e tal, essas formas de consciência vêm mesmo se inserir naquela falha para causar depois uma doença e tal. Nós podemos sentir essa raiva, claro, mas é tomar consciência logo que a pessoa é livre de fazer o que ela faz, o problema é dela e tal, temos que andar protegidos para não aumentar essa raiva. A ver? Porque concretamente a raiva vai sobrecarregar o teu fígado e alguns outros órgãos, mas é mais o fígado, e o fígado tem a ver também com os olhos. Portanto, se tu estiveres naquela raiva, vai sobrecarregar o fígado e os teus olhos, e o terceiro olho, claro, porque faz parte desta parte aqui dos Exatamente. olhos.
Portanto, mais tu te libertas das raivas do presente, do passado, do que tu viveste, e mais esta parte aqui fica aberta. Pronto. E depois tu te sentes livre de fazer o que tu queres, não tomas, quando alguma pessoa te diz não faças assim, eu não gosto do que estás a fazer e tal, está bem, o problema é teu, eu estou a gostar, está a vibrar comigo, sinto mesmo aqui por dentro que uau, é isto que eu quero fazer. Então nem é preciso tomar em consideração o que as outras pessoas à volta estão a dizer, tu está a vibrar cá por dentro, faz. Exatamente, porque, e tocaste agora numa coisa que eu ia perguntar, é porque como é que fica a família? Porque é assim, nós vivemos em família, como é que fica a família, como é que a família, por exemplo, quando foi no teu caso, como é que a família te aceitou, não é? Quando se apercebeu que tu tinhas essas capacidades, não é? Porque a família tem a tendência de excluir, a família e a sociedade parece que tem a tendência de excluir essas pessoas porque são pronto, há ainda pronto, agora felizmente começa a ficar menos, mas há uns anos atrás ainda havia essa exclusividade, não era? As pessoas excluíam quem tinha essas capacidades de ver aquilo que os outros não veem, sentir o que os outros não sentem. Sim, sim. Portanto, o meu pai achou muita graça, achou mágico, porque o meu pai foi quem me iniciou, entre aspas, quando eu era adolescente. Ele tinha comprado um livro sobre mediunidade, com um pêndulo, com cartas e tal, e eu achava muita piada aquilo. Quando ele ia trabalhar, eu pegava naquele livro e tal, com o pêndulo, com as cartas, eu achava muita piada. Se bem que com 16 anos eu comecei a tirar cartas e tal, no liceu, até que dissessem de mim que eu era uma bruxa, e depois eu parei. Exatamente. Parei completamente, mais tarde isso voltou, e o meu pai e a minha mãe acharam muita piada, gostaram muito e tal, foi mais os amigos à volta. Costuma-se dizer, quando tu sobres em vibração, quando tu mudas de caminho de vida, as pessoas mudam à tua volta também, e tu vais te tornar para pessoas que estão na tua vibração, que vibram como Exatamente. tu, que são melhores para ti e tal, mas tu não vês isso de princípio, tu vês que aqueles amigos todos que tu tinhas, ou amigas e tal, já ninguém te aceita, claro. Já toda a gente pensa Exatamente. que tu estás a fazer não importa o quê, que o que é que deu na cabeça àquela e tal, e depois é preciso anos, é preciso anos Exatamente. para que as pessoas voltem e pensem assim, talvez seja verdade, talvez e tal, e voltem, pronto, a ti. Alguns Exato, nunca porque voltarão, pronto, pronto, mas é mesmo assim, depois temos hábito disso. é porque as Temos hábito, pessoas cada um é achavam, era livre de logo, olha, crer aquela é no que bruxa, quiser. olha, está muito dissociado, não é? Sim, sim, A bruxaria na parte negativa, porque acaba a bruxaria, tudo o que tem a ver com magia, no fundo é o manuseamento da energia que nós conhecemos, mas fica logo com uma conotação negativa. É a sim, bruxa, sim, sim. aquilo acaba-se por, não é? Por ser Temos uma medo. coisa, e se calhar esse medo, não é mim? Se calhar é esse medo de ser rotulada como alguém que nós também não consideramos, que faz com que as pessoas não aceitem os seus dons ou que não queiram descobrir os seus dons. Achas que poderá estar na origem de algumas pessoas não quererem Sim, aceitar os sim, seus sim. dons? Sim, as pessoas têm as capacidades que estão bloqueadas. Quando se vai ver o que é que bloqueou as capacidades, podemos ir ver em hipnose regressiva, o que é que bloqueou, e vais na maior parte das vezes à infância. Eu lembro de uma amiga minha que tinha as capacidades bloqueadas, porque quando ela tinha 2 ou 3 anos de idade, ela virou-se para a mãe dela e disse: Olha, a avó vai morrer logo à noite. E a mãe deu-lhe um estalo e foi verdade, a avó morreu naquela noite. Portanto, as capacidades dessa pessoa ficaram bloqueadas completamente. Foi um tal Exatamente, choque. Ela tinha visto aquilo, criança inocente, tinha tido aquela exatamente. informação e a mãe deu um estalo e tal. Temos bloqueios assim, há E vários isto, bloqueios e estes assim são que... bloqueios, estes são bloqueios que são difíceis de ultrapassar, ou estes Não, bloqueios, não. não?
é tomar consciência que foi por causa disso e depois vamos desfazer ou em magnetismo ou em hipnose e as capacidades voltam. Não. No meu caso, estava muito bloqueada, era a tal história da bruxa. E eu acredito em vidas passadas porque já foram, pronto, é o meu trabalho também, e quando eu fui ver a vida passada que eu tive como bruxa, que fiz não importa o quê, com as capacidades que eu tinha, tudo por dinheiro e tal, e é uma vida que eu assumo, portanto hoje vesti um vestido preto, que eu nunca costumo usar vestidos pretos, detesto, mas hoje de manhã, olha, assumo, na minha vida de bruxa eu tinha um vestido preto, era nova, e fui para ser queimada porque denunciaram-me, eu tinha 30 anos, pelo que eu vi, tinha 30 anos e isto ficou bloqueado. E depois quando eu vi essa vida senti culpa do que eu tinha feito e tal, que é magia preta e tal, e o que me disseram recentemente, um mediúnico me disse, mas sabes que essa vida foi a primeira vida que se abriu a essas capacidades maiores, a energia, porque nessa vida tu também tratavas as pessoas, não fazias só bruxarias e tal, e portanto foi uma vida essencial para a abertura das capacidades também, e era de tirar esse trauma, porque para mim foi um trauma tão grande que eu, pronto, bastava aos 16 anos dizerem que eu era bruxa para eu parar tudo, para nunca mais um vestido preto. Eu olhava para as pessoas com vestido preto, está bem, fica bem à pessoa, mas eu preto não posso, não consigo. Ver uma chaminé também não dá. Ver fogo numa chaminé, isso tudo não dava para mim. Pronto, isto são pormenores que nós temos de ter em atenção. Isto são os tais sinais, reparem, isto são os tais sinais que o universo nos dá, não é? Que agora vocês, depois desta nossa conversa, vocês ficam um pouquinho mais atentos. São os pequenos sinais que o universo nos dá para... São às vezes são receios que não têm nada a ver, mas que têm a ver, que a gente... mas porquê? Sim, porque estão lá. Isto são os pequenos sinais que estão lá, não é? Estão no inconsciente e o inconsciente é a base de tudo. E depois quando tu reparas que estão lá essas coisinhas, mais ou menos importante, é para tirar. Temos que ir tirar isso tudo em magnetismo ou em hipnose ou no método que quiseres e depois as capacidades ficam mais abertas. Ficas mais em fase para fazer isso e depois eu acho que é um trabalho lindo, é giríssimo, estás mesmo lá em cima, é tudo amor, portanto quando vais lá para cima tens que deixar ir os pensamentos e vais num estado de transe ligeiro, que é o estado da meditação ou da hipnose, e recebes logo, pronto, as mensagens, as conexões e sentes logo aquele amor todo e não tens outras coisas que te ficar bem, ficas mesmo bem com essa vibração alta. Se tu sentias um bocadinho mal antes da sessão, sentes logo bem, ficas logo em face contigo próprio, ficas logo bem, até podes vir a receber mensagens para ti, é muito giro. Exatamente. Outra das questões que eu gostava também se calhar desmistificar aqui é que o facto de tu ajudares outras pessoas nessa, tu não ficas presa a nada, tu não sofres com nada, portanto tu és apenas um canal, certo? Porque sim, há pessoas que ficam, eu mexer nessas coisas e depois trago para mim e fico... Não tem nada a ver. Em magnetismo, sim, podes trazer algumas coisas para ti. Apesar da proteção, há algumas coisas que ficam em ti, depois é só tomar consciências para a maioria das coisas. Esta dor não é minha. O que é que eu fiz hoje à tarde? Uma pessoa que tinha dor de costas, portanto, essa dor é dela. Passa-te logo a dor. Pois a mediunidade tens a mesma proteção e não fica nada para ti. Se houver alguma entidade que venha, que queira vir passar para a luz, depois tu fazes passar, se souberes fazer passar, fazes passar, mas é só, não fica lá nada. Exatamente. Acho que o trabalho é menos sujo do que em magnetismo, é melhor e é mais fácil, e passa menos energia da tua lá por dentro. És canal, mas passa menos. Eu costumo dizer, estás em conexão, pronto, basta, estou em conexão, pergunta o que tu quiseres. Quiseres falar com algum falecido, pede e tal, eu estou em conexão, está tudo bem. Em magnetismo já não é a mesma coisa. Já ficas mais cansada e tal, já não é igual. E já não é mesmo igual, exatamente. Mais suja, sim. Então vamos recapitular, porque aqui o objetivo é exatamente recapitular
como é que qual é o teu conselho que dás às pessoas para identificarem se estão, que se tem o que antes se chamava o canal aberto, não é? Se têm capacidades mediúnicas, o que é que elas devem fazer? Vamos recapitular isso tudo então. Então, para quem tem capacidades mediúnicas, quem não sabe que tem, se sofrer de crises de angústia, de angústias muito fortes, ou sentir energias a passar, repare no que sente cá por dentro, começa a meditação e repare no que sente cá por dentro, talvez sejam as capacidades que estejam a abrir-se, e depois convém não ter medo de abrir, e cada vez que tu evoluís tens menos medo de abrir essas capacidades, e isso tudo abre-se melhor. E depois é interessar-se pela espiritualidade. Há muitas coisas que se abrem seguida à leitura de um livro sobre mediunidade, sobre auras também, porque é também a capacidade de ver as auras. Eu lembro que na última aula de mediunidade que tivemos no mês de março, estava lá uma senhora que tem 47 anos e desde a idade dos 20 anos que via animais, quando olhava para uma pessoa via um animal. E ela ficou, bom, contou-nos isso na aula de mediunidade, põe a mão no nome e apelido da pessoa e tal, e começa a ver um animal. E disse, mas isso é costume eu ver um animal, cada vez que conheço uma pessoa nova vejo um animal. Está bem, mas tu estás a ver o animal da pessoa, o animal de totem, não sei se diz assim em português. Sim, o totem, sim. Que tem um significado para a pessoa, mas tu nunca achaste isto estranho, esquisito, ou habituei-me, pensei que se eu falasse disso a alguém achavam que eu era maluca e tal. E portanto nunca disse nada a ninguém, mas estás a pôr aqui uma resposta nessa interrogação que eu tenho já há 27 anos atrás. Portanto, há coisas que você pode começar a ver coisas, a ouvir coisas, a sentir coisas e não sabe se pode contar a alguém ou não. É melhor ir ver uma pessoa adequada, um mestre espiritual, para falar sobre isso e para ter respostas, porque tudo se explica. Tudo se explica. Exatamente. E isso não é esquizofrenia, não é? É o que os irmãos Soros estavam a falar. Exatamente. Não é esquizofrenia. A esquizofrenia é outro parâmetro, não é? Pronto, claro. é que realmente acho que eu não sou, acho eu, uma das pessoas que tem essa capacidade de ajudar as outras pessoas, por muita vontade que eu tenha de ajudar. Isto também não é questão de vontade, não sei se essa capacidade mediúnica, que é outra questão que nós podemos desenvolver essa capacidade mediúnica ou é preciso ter um dom específico para fazer esse trabalho? Portanto, toda a gente pode desenvolver essa capacidade, se é mais sensível, se trabalhar sobre si, e tu estás a dizer que pensas não ter, mas pensas Sim. que as ideias que tu tens para pintar que vêm... De onde é que tu pensas que vem? Pois, não achas que há alguma coisa? Sai de lá de cima, olha, pinta isso. Olha que giro. Exato. Não, é verdade, ainda há pouco tempo eu acordei... Assim, e pronto. Exatamente. Olha, vou pintar isso, que giro. Houve um dia que eu acordei, eu até postei, a sonhar, acordei a pensar na chamatrina de Saint-Germain. E que eu tinha que fazer qualquer coisa sobre aquilo e eu tive que fazer qualquer coisa sobre aquilo, quer dizer, mas isso foi... Pronto, mas isso já é mediunidade, quando eles querem comunicar contigo, acordas mesmo com isso na cabeça e é isso. Exato, é daquelas coisas que tem que ser, portanto, e agora eu já desisti, não é? E a Noemi disse, e realmente é muito bem, porque mesmo na arte, a arte é uma forma... eu já sigo porque há imensas ideias que me vêm à cabeça para fazer e que andam ali, e eu continuo a dizer não sou capaz, e elas não saem, não é? Agora, o que é que nós podemos fazer? Que é isso que eu estou a treinar. Ok? Está aqui. Então ajuda-me a fazer.
que é aquilo que eu estou a fazer, não sei se estou a fazer certo, se estou a fazer errado, não é a mim. Sim, Aquilo sim, que eu coisa, ok. Então, queres que eu faça? Então, ajuda-me a pôr no sim. papel, não é? Ajuda-me a fazer isto. Que esta Então, é quando tu uma... E as coisas fluem com muito mais facilidade. exatamente, e quando tu estás a começar a pintar, podes fazer essa conexão lá acima a quem tu acreditas para te Exatamente. ajudarem. E o que tu podes fazer também é conectar-te à energia da pessoa que vai comprar, da futura pessoa que vai comprar o teu quadro, Exato. para que o quadro esteja mesmo a ver com ela. E essa Exato. pessoa há de chegar, porque estás a fazer para ela. Exato. Aquilo que eu peço, aquilo que a minha intenção de todo o meu trabalho, não é? É que ele seja luz para a vida das pessoas que tiverem. Pronto, agora essa conexão, pronto, o objetivo é que Podes eu imaginar. consiga fazer, não é? Consiga pôr que o meu trabalho seja luz, portanto, que seja uma forma. Noemi, não sei se concordas, é que nem todos temos que fazer a mesma coisa, não é? Nós Sim, podemos exatamente, ajudar, claro. nós podemos ajudar as De pessoas formas de diversas. maneiras diferentes, não é? Ora, se eu Sim, sim. pinto, se me foi dada essa capacidade, Esse dom. então que seja utilizada para a luz. Pode ser, não é? Seja escrever um poema, seja o que for, mas utilizada para a luz. Essa pode ser uma forma, não é? Sim, exatamente, exatamente. E depois tem muito a ver com a imaginação. Tu podes imaginar e visualizar que tens um canal de luz em cima da tua cabeça e conectado mesmo com lá acima, com Maria, com Cristo, com quem tu quiseres, para te ajudarem com essas ideias para pintar. Exatamente, porque no fundo é isso mesmo. Você que está aí desse lado pode fazer Também pode fazer. também É, milhentas coisas, não é? Todos nós nascemos exatamente. com um dom. Uhum. Pare, medite, veja qual é o dom. Pode ser a coisa mais descabida, mas experimente. Pode ser cortar Pode um ser a cabelo, coisa pode ser da pintar. infância. A coisa da Exatamente. infância que a pessoa gostava mais de fazer. Eu gostava de fazer magia, gostava de tirar cartas e tal. Já pequena, já gostava disso. Portanto, faço magia. Exatamente, exatamente. Vá à infância, recue. O que é que gostava de fazer? O que é que a fazia vibrar? Não é? Uhum, exato. Portanto, é assim, nós hoje não precisamos de copiar ninguém, precisamos aprender, e mesmo que a gente faça coisas idênticas, são coisas com energias diferentes. Mas procure, quando faça, procure que seja uma coisa sua, não é? Procure que seja uma coisa sua, que seja a sua essência. E eu às vezes penso que nunca sei onde é que vai parar. Nós temos que Exatamente, aprender, sabes? eu procuro sempre aprender, eu procuro sempre fazer coisas diferentes, mas siga, tenha confiança. A Noemi é um exemplo, não é? E nós podemos pôr esses dons ao serviço de todos nós, não é? E eu acho que Claro, aqui a Noemi claro. está a pessoa mais bem preparada. Se tiver alguma dúvida, nós vamos deixar aqui o contacto com ela. Ela tenho quase a certeza, eu já estou a mandar trabalho para ela, mas ela com certeza Obrigada. que está em melhores condições para o ajudar a enfrentar essa e tirar e limpar essa névoa que muitas vezes é a névoa que eu digo que falo, a névoa que está à nossa frente e que não nos deixa avançar, não é? Claro, claro. Bem, mim, nós estamos a chegar aqui ao final do nosso. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Queria que, pronto, e se calhar repetindo na mesma, mas não faz mal, deixar uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir, para as que acham que isto não diz nada, mas para aquelas que ficaram na dúvida. Portanto, o que eu diria aqui é que temos mesmo que seguir a sua felicidade, o que o faz vibrar. É isso que vai levar a pessoa mais longe. Se ela seguir mesmo o que faz vibrar e escutar cá por dentro, portanto, isto não gosto, isto não quero, o que me faz vibrar é isto. Se seguir mesmo isso vai levar a pessoa longe e depois é abrir-se ao campo dos possíveis, abrir-se e entregar-se completamente. Não é o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. Portanto, vamos nos abrir e confiar, não é? E Exatamente. É. confiar porque há digamos que há um objetivo, nós viemos cá com um objetivo e temos que confiar. E muitas das Exatamente. coisas que nos acontecem na nossa vida de menos boas
é exatamente porque nós não seguimos o que a Noemi estava a dizer, o nosso instinto, e seguimos o nosso ego. Portanto, vamos seguir o nosso coração e vamos confiar. Noemi, muito obrigada por mais esta conversa fantástica. Obrigada a ti. Entretanto, temos que planear outra, não é? Isto fica sempre uma pendurada para a próxima. Espero que você aí desse lado tenha gostado também. Não se esqueça de fazer o like, de comentar e contactar o Noemi se achar que, porque é um dom de serviço que é fantástico, ok? Portanto, não tenha medos, confiança e vemo-nos no nosso próximo programa. Um beijo a todos, obrigada Noemi mais uma vez e até à próxima.